uma grande jornada do que está para vir, né? Bom, Marli. Quem é Marli? É isso que você quer saber, Di? Isso, conte-nos um pouquinho da sua história antes da gente entrar, até para que a gente possa entender os 7 pilares, a gente precisa conhecer um pouquinho da sua história. Então, Marli, filha de Abelardo, Delfino dos Santos, Marlene, lá do interior das Minas Gerais, a filha mais velha de 9. E aí, Edi, desde pequena, eu diria que eu já acreditava na prosperidade, que eu não aceitava, mesmo naquele ambiente, embora um ambiente rico, porque uma terra produtiva, cheia de água, mas eu e meus irmãos passavam necessidade. Às vezes era pedido para a gente ir para a casa dos tios, dos vizinhos para alimentar. E eu nunca concordei com aquilo ali. Eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida. E como eu morava perto de Barbacena, e desde muito cedo as pessoas já falavam que eu era muito maluquinha e que tinha que me internar. Isso foi um grande desafio. Isso foi... Onde eu estava num ambiente, num lugar, eu lembro de conversar com um padre. E perguntar assim, padre, o que é Deus? Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele é bom, Ele castiga, eu não entendo o que é isso já aos 5 anos. E ele logo pediu para minha mãe vir e conversar e falar, olha, essa menina precisa de um tratamento, leva para Barbacena, porque está precisando se cuidar. Então, isso para mim, eu acredito que ao começar a entender a vida, eu comecei a ter um olhar diferenciado para a vida, num ambiente que não tinha uma certa estrutura. Mas fomos caminhando e aos 15 anos decido casar, venho para Brasília e começo uma nova história, honrando aquela ideia que eu queria de prosperar de um novo lugar. Eu via prosperidade ali, eu via prosperidade num alimento ali numa horta, eu via prosperidade nas espigas de milho que eram minhas bonecas, eu via a minha forma de brincar, era uma forma muito criativa de empreender, fazer, hoje eu entendo que era empreender de vendinhas, vendendo, né, aquelas coisinhas imaginárias ali. Mas aí vindo para cá, né, casei, vim para cá, logo também tive minha filha, aos 17, aos 20 eu tive a segunda, Fernanda Itamizes, e foi um outro presente que a vida me trouxe para Brasília, que foi o diagnóstico da minha filha Fernanda com leucemia. E a partir daí, através do que eu acreditava que era cura, e eu acreditava que era saúde, ela se expressava que ela queria comer coisas do milho verde. E para mim, o milho foi um fator principal dessa cura. Deus, a ciência, os médicos, a Abrace, onde eu também participei. Mas essa fé e esse olhar, esse movimento de olhar a vida de um novo lugar que nem eu ainda entendia, que eu acredito que fez a Marli empreendedora, né? Então, a Marli tem a Marli criança no interior de Minas Gerais, filha e irmão, mais 8 irmãos, nesse cenário de necessidades. Que empreendia brincando. Eu lembro que eu botava meu sapato atrás da portinha, da janela, para o dia de Natal receber o presente. Você não vai ganhar presente, que você foi muito... Minha mãe costumava dizer que eu era obediente, porém eu era muito levada. Sabe, eu era... Não, arteira. Hoje eu entendo o que ela queria dizer, né? E naquele movimento eu olhava para aquele milharal, aquelas bonecas,
Tanto é que meu cabelo é vermelho, porque a boneca que eu mais gostava de milho era vermelho. E então isso, eu não tive muita adolescência também, porque eu casei, mas aproveitei bem também, tá? Sempre muito arteira, muito ali, mas também esse período foi um período muito bom, porque eu era de muito estar com a família também, de estar com pessoas, de estar na roça, tomando banho de rio, plantando. Minha mãe era meio que, eu diria assim, gostava de brigar um pouquinho, não entendia. Aí eu ia lá, pegava lá um quilinho de arroz, um ovo, levava para minha tia. Minha mãe estava só nervosa, eu trouxe aqui para ela, quer fazer as pazes. Então, já caminhava naquilo ali, né? E aí começo a empreender a pamonha caipira como empreendedora, ali para os 22 anos, honrando aqui o começo dessa história, que foi a Brace, a leucemia da Fernanda, os anjos, né? Eu tive muito, não deixo nunca de honrar as pessoas que abriram as portas. Um deles foram, na época, né, os donos do supermercado Planaltão, que acreditou, né? Então eu comecei a empreender assim, e de repente minha filha já estava curada, a gente já estava com mais de 200 colaboradores, mandando pamonha para todo o Brasil, sabe? E aí as filhas vão crescendo nesse movimento, né, da pamonharia. Mas aos 40 eu chego falando, não, agora eu tenho que entender um pouco também, eu tenho muito a prática. Vamos conhecer um pouco, né, o mercado, essa coisa. Aí eu vou fazer minha primeira graduação. Lembrando, Edi, que eu chego em Brasília com a 4ª série, vou fazer supletivo, vou fazer o normal. Dentro desse normal que eu fazia, que eu estava fazendo, foi também cuidando da Fernanda, doente, né? Hoje, saúde, cuidando da saúde dela. E fazendo concurso, eu ficava muito indignada, porque eu sou inteligente e eu sou dedicada, você sabe disso. Graças a Deus você não passou. Mas todo mundo que estudava comigo passava. Mas olha só, se você tivesse passado a sabedoria divina, né? Porque se você tivesse passado, você tinha emprego. Agora, quantos empregos você gerou? Isso. Diretos e indiretos. E eu lembro que eu já estava no movimento de vender a pamonha, já na rua, com a Fernanda já bastante evoluída no seu tratamento e tudo. E aí eu falei, hoje eu passo. Porque, gente, não tem nada, o que acho que era o 3º ou 4º concurso, e estudando e tudo. Eu falei, não, hoje eu vou passar. Quando eu chego, era lá no Eixinho ali, naqueles balãozinhos ali. Quando eu chego, perto da escola tinha um balão, eu já estava com um chevetinho maravilhoso, novinho, eu rodo o chevette, o portão fecha, eu não fiz a prova. E aqui que eu entendi, não é mais para você ser professora, vá cuidar, eu já estava mexendo com a pamonha, trabalhando com a pamonha, vai fazer aquilo que Deus está te chamando. Eu tenho um olhar. Eu vejo Deus em tudo e em todos. E eu vejo Deus nos pequenos sinais. Eu sinto. Vejo não, eu sinto. Para mim, se tem algo, eu falo, Deus, me ajuda a caminhar aqui. E se não for para ser, tá tudo bem. E quando algo é desviado do caminho, eu falo, é presente de Deus. É presente divino. Eu acho muito interessante a gente aprender realmente a olhar isso, né? Tem pessoas que acham que milagres aconteceram lá na época de Jesus. Não, mas só o fato da gente acordar todos os dias já é um milagre. Né? E quando a gente começa a ficar atento à nossa vida, a gente vai vendo que nós somos conduzidos, né? O pessoal costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Ele escreve certinho. Não é uma letra bem bonitinha, não é letra de médico. É porque às vezes a gente não quer enxergar aquilo que é para ser para a gente. Isso. Né? E você falando isso de Deus e tudo, e eu sempre questionava, falava assim, Deus, eu sou doida?
né? Porque aquela criança que ouviu aquilo ali, que tinha que ir para Barbacena, veio de uma família com muitas doenças mentais. Inclusive, eu tenho um tio que está até hoje lá, eu amava muito, era pequenininha e ele ficava ali, eu adorava olhar para ele naquele mundo dele, né? E então, uma das coisas boas que aconteceram também vindo para Brasília foi logo procurar um psiquiatra. E eu diria um psiquiatra há 40 anos, há 35 anos atrás, né? Eu falava assim, eu sempre sou aquela medrosa corajosa que eu costumo dizer. Eu falei, bom, eu estou em Brasília, eu tinha uma facilidade de estar ali no hospital de base, até pela Abrace, eu vou, se eu sou doida, vou procurar tratamento, né? E aí eu lembro, mas isso, quando o primeiro psiquiatra não estava ainda cuidando da Fernanda, não. Foi logo quando eu casei, cheguei mesmo, porque cheguei muito nesse movimento novo, cidade grande, né? Aquela coisa toda. E aí o psiquiatra assim, né, pedindo para eu falar das minhas... E agora? O que você vai fazer comigo? Porque aquela crença que ia botar na minha camisa de força, né? Aí eu falei, e agora? Ele falou assim, eu adoro, eu tô aqui porque se não tivesse você aqui, eu não estava aqui. E eu adoro cuidar de doido, porque mais assim... E ele falou, não, você precisa de uma psicóloga, você não precisa de um psiquiatra. Eu falei, e psicólogo vai fazer o quê comigo? Ele falou, sei lá, tá aqui, e me deu a dica. E de lá para cá, além dessa jornada de buscar essa ajuda, eu também não comecei a estudar essa área. Então, aí aos 40 eu vou fazer a graduação, porque eu já tinha a prática do empreender, mas ainda... né, no Brasil inteiro, nesse pedido, não entendia muito bem onde eu estava, em grandes redes de supermercados, Carrefour, Pão de Açúcar, Planaltão, Brasília, e indo para Manaus, indo de avião, nossos produtos, e aí começo a fazer essa graduação. Eu lembro bem que eu fiz a minha graduação, era de uma turma mais madura, foi escolhido, Faculdade Michelangelo, Venâncio 2000, era mesmo a proposta de ter pessoas que já estavam nessa área, no mercado, essa área de experiência, ele queria trazer algo nesse sentido. E eu falava, eu olhava aquela coisa ali, as coisas que eu mais amava, as matérias, era do recursos humanos, era dessa coisa da logística, era do marketing, essa coisa assim. E foi muito assim, a faculdade, ela veio, óbvio que veio conhecimento, mas veio mais me empoderar nessa área de empreendedora já também. E a partir daí, eu começo a ir para as pós, mas eu escolho ir para essa área da psicologia, hoje eu busco, eu tenho 4 ferramentas da psicologia que eu amo, que é a positiva, a transpessoal, a junguiana, né, e a comportamental. E então, por que a gente vai falar dos 7 pilares, como é que a gente está construindo isso, né? A partir da psicologia dessas pós, você é uma delas, você sabe que tem muitas outras ferramentas maravilhosas, que uma delas é o que a gente, né, vai falar também, que foi me levando para que eu pudesse ter esse olhar para os 7 pilares. Gente, vou pedir só um minutinho aqui para a Marli, tá? E lembrar vocês que nós, pessoal que está aí no Instagram, nós estamos no YouTube, tá? No Instagram o som não fica muito bom, então se vocês quiserem, vão lá para o YouTube, edirjustiniana.terapeuta, tá? Lá vocês vão ter um áudio melhor. Mas se não quiserem, continue aí. Vou pedir para todo mundo que está no Instagram, para quem está no YouTube, se vocês estiverem gostando, dê o like, tá? Compartilhem, gente. Afinal de contas, a gente deve compartilhar aquilo que é bom. E se você não está gostando, manda para os inimigos, tá? Deixa eles assistirem, né, Marli? A gente tem que compartilhar as coisas.
E é por isso que a gente está aqui com a Marli, porque ela está compartilhando com a gente quais foram as ferramentas que ela experimentou na vida dela, né, que trouxe para ela esses pilares para a prosperidade, tá? E eu queria só começar aqui, antes da Marli entrar nos pilares da prosperidade, só lembrar uma coisa, gente, porque tem muita gente que acredita que prosperidade é ter dinheiro, tá? Mas não necessariamente. Tem muita gente que tem dinheiro, muito dinheiro, mas que não é próspero. Por quê? Porque essas pessoas não têm uma boa saúde, porque essas pessoas às vezes não vivem bem com as suas famílias. Quantas pessoas que a gente conhece que tem muito dinheiro e que estão aí sofrendo com depressão e com uma série de outras coisas. Então, assim, prosperidade, ela vai muito além de ter dinheiro, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Muita gente que é próspera, às vezes não tem tanto dinheiro assim, mas essas pessoas têm a ferramenta, ela tem tudo aquilo que é necessário para que elas possam conseguir ter muito dinheiro. Então a Marli vai começar a falar pra gente sobre os 7 pilares. Eu quero começar, Marli, te perguntando, são 7 pilares. Tem algum que seja assim, esse é o primeiro pilar, é por esse que eu tenho que começar? Não. Não? Aliás, tem um. Então diga aí pra gente. O primeiro é o seu propósito de vida aqui nessa terra. Tá? Mas antes de já falar desses 7 pilares, você falou muito bem prosperidade. Prosperidade é vida, né? Sim. Viver é prosperidade. Estar aqui é prosperidade, né? Eu vejo ela nesse lugar, nesse movimento, e ela é um fluxo eu diria assim, do momento atual que cada um está. Sim. É interessante você falando da questão da vida aí, porque a gente só dá valor quando perde ou quando está próximo a perder, né? Tem muita gente que não dá valor na vida, mas aí descobre uma doença fatal, alguma coisa assim, ou perde alguém muito querido, e aí as pessoas começam a dar valor na vida ou não, né? Ou então assim se entregam, né? E a gente tem que dar valor à vida todos os dias, porque a gente não sabe exatamente até que dia. A gente tem essa ilusão de que nós temos muito tempo, mas o tempo é tão relativo. Você passa tão rápido, né? E falando de vida, é aquilo que eu falo, né? Que tudo é vida, né? Tudo é abundância. Sim. Né? Uma natureza, né? Uma mãe terra, a gente está aqui, né? Nesse movimento de experimentar tanta coisa bacana. Então, a prosperidade está em tudo. Está em tudo. Agora, o movimento de prosperidade para cada um, muitas vezes depende de uma fase, de uma idade, de um projeto, de um momento de doença, um momento. Então, esses 7 pilares, primeiro eu quero honrar a minha jornada com muitos, eu diria, mestres, né? Que ele foi, a partir desse momento, de eu buscar esse pouco mais de me conhecer e estudar, e foram uma jornada, né, nada assim, só nessa área, mais de 30 anos estudando, e muita gente boa, então honrando todos. Eu não criei nada, Edi. Eu fiz eu diria a minha salada, né? As informações com a minha jornada, com a minha caminhada, com a minha experiência, e a partir daí fui me observando e fui estruturando esses 7 pilares. Então, eu costumo dizer que esses 7 pilares ele tem 3 ferramentas que sustenta, tá? Uma delas é a constelação sistêmica, que Bert Helling, você também onde é uma psicoterapia, para quem não sabe, Bert Helling é um ex-padre, né? Aliás, faleceu há pouco tempo, né? Eu tive a oportunidade de estar com ele, filósofo, várias ferramentas da psicologia, né? Trazendo. É alguém que, assim, eu acho que todo mundo deveria ler, né? Bert tem vários livros maravilhosos e que a leitura é maravilhosa, compensa muito ler, viu, pessoal? Isso. E ele trabalha, né, as 3 ordens do amor. Sim.
que é o equilíbrio, o primeiro a hierarquia, quem chega primeiro no seu campo mórfico-genético. O que é isso? No campo da família, né? As 3 leis do amor, que hoje fala também de 3 forças da vida, né? A hierarquia, o pertencimento, porque ali a exclusão ele viu que quem é excluído, alguém daquela família retorna, né? E o equilíbrio de dar e receber. Então, depois de uma jornada grande, a constelação chegou na minha vida há uns 10 anos, 12 anos, parece que ela fechou tudo para mim, sabe, nessa caminhada. Gosto, apesar de várias ferramentas, áreas da psicologia, gosto muito da transpessoal, porque a transpessoal traz esse lugar seu, esse centramento, seu sentir, seu observar, né? E a DEP, que é uma coisa nova, eu tive a oportunidade de fazer, deve ter uns 10 anos em Brasília, que é a sustentação no corpo, sentir o corpo, dinâmica energética do psiquismo, é você estar no momento presente integrado. E é por isso que eu falo que eu sou a Marli empreendedora, que eu comecei a empreender, administradora e agora gestora integrativa, né? E nessa gestão integrativa, eu vejo muita importância da gente olhar a vida, sentir a vida como um todo, né? Então 7 pilares é sustentado nessas ferramentas. E claro que muitas outras e com a minha própria jornada, né? Sim. Mas eu trago muito de referência isso. Não tem nada a ver com religião, aqui a gente está falando de ciência, de estudo, de conhecimento e de experiência. Sim. Né? De experiência. Sim. A questão de religião vem muito da própria experiência. Então, assim, se eu tenho uma vivência religiosa, independente de qual seja, é a minha vivência, né? Aquilo que eu vou passar, independente ao psiquiatra, ao psicólogo, ao terapeuta que você vai levar as suas experiências para lá e vai ser trabalhado com aquilo, com o material que você tem. Né? E é muito melhor, assim, para mim, na minha experiência, na minha jornada, quando eu trabalho alguém que tem já uma crença religiosa. Porque ele já traz uma fé com ele ali. Sim. Aí, essa habilidade, esse talento de você... Porque sem fé, sem uma crença também, o ser humano também não evolui. Exato. É uma sustentação. Um parênteses aí, eu comecei a entrar nessa jornada também da busca de integrar essa saúde integrativa também, começando a ler livros de autoajuda. Sim. Hoje tão às vezes criticado quanto é importante, né? Então a questão, quando eu trouxe religião, é respeitando todas, porque é uma honra que as pessoas, que é o que dá uma sustentação àquele ser humano a estar melhor na vida também, mas olhando, quando ele chega com essa fé e ele percebe que dentro do que ele já é, que ele acredita, ele pode ampliar mais isso e fazer melhores escolhas para a vida dele, isso é muito lindo. Eu acho interessante porque assim, você falou da questão dos livros de autoajuda, né? As pessoas acham que a autoajuda é uma coisa boba, mas não é, gente. A autoajuda, e aí a gente cai de novo na questão de religião, né? Porque Jesus falou, ama ao próximo como a ti mesmo, ou seja, isso. Eu tenho que ser o princípio, né? As coisas têm que começar em mim, não tem como, é como lá quando a gente entra no avião, né? As máscaras cairão, coloca primeiro em você. Então a gente tem que olhar, a gente tem que sentir, a gente tem que se perceber, não é o outro que tem que falar o que faz bem para mim, né? Então é por isso que eu sou apaixonada pelos 7 pilares, porque ele vem justamente, né? Trazendo essa questão da gente olhar para nós mesmos, o que faz sentido para mim, como é que eu estou me relacionando em cada um desses pilares. Isso. Né? Então vamos falar desses 7 pilares, né? De prosperidade. Então, nessa jornada, nessa caminhada, nesse conhecimento, nesses estudos, como aquilo que eu falei que desde pequenininho eu sempre era muito arteira, né? E criatividade não me faltava, eu comecei a me observar o que
me sustentava na vida. O que de fato, dentro de tudo isso, o que a vida está sustentada nessa terra, né? E aí eu comecei a questionar assim, por que eu estou aqui? Por que eu tenho algum motivo de estar nessa terra? Ninguém sabe de onde eu vim e para onde vai, não é verdade? Sim. E que jornada é essa? O porquê que eu estou aqui? Então, nesse primeiro momento, eu coloco o primeiro pilar, que sou eu, o mistério da vida, o propósito da vida, a jornada da vida. Tem que ter uma missão, um propósito? Não, tem que ter uma jornada, caminhar e buscando cada vez mais se encontrar, porque uma hora as coisas comungam, caminha com algo. E às vezes tem coisas, trazendo um pouquinho assim, eu acho que tem coisa já está até predestinada aqui já, a gente só facilita, né? E é interessante essa questão de você olhar de ter um propósito, não, mas sim, por quê? Porque assim, às vezes a gente acha que tem um propósito, é porque eu vou ser isso e seguir pronto, só aquilo ali. E acabou, mas não é. É a gente parar para poder ouvir. Igual você fez, porque você queria, o seu propósito era ser professora, né? Então estudou, foi lá, se qualificou e queria fazer o concurso, estudou para o concurso, mas não conseguiu passar. Isso. E a partir do momento que você parou para poder ouvir, não, é isso, realmente, e se deixou levar pelo coração. Isso. Né? E aí, para você ver, quando eu falo que às vezes as coisas já vêm, está escrito, que eu vejo, qual é o meu propósito depois que eu comecei a empreender a pamonharia? Talvez na escola eu ia fazer coisas também, com certeza, mas o movimento de impactar, né, vidas, né? Hoje, a gente vai falar no meu trabalho depois no outro pilar. Então aí eu fui olhando, falei, ok, eu estou aqui, eu estou para uma caminhada, uma jornada, eu estou estudando esse pilar já tem uns 4 anos, né, Edi, que você já conhece ele, a gente caminhando. Eu estou aqui. Mas eu cheguei aqui, aí com as ferramentas, principalmente da constelação, que trabalha muito esse campo morfogenético do nosso padrão familiar, né, dessa coisa da onde eu estou vindo, da nossa ancestralidade, pai e mãe, tem muito esse lugar. Inclusive, eles dizem que a constelação tem muito aquela coisa do bíblica, né, dos, né, eu honrar pai e mãe, né, que é muito lindo isso. Aí eu falei, então eu cheguei aqui, eu tenho um propósito, mas eu tenho uma família de origem, né? Esses 7 pilares têm uma sequência, mas dependendo de quando alguém chega, é muito bonito, porque de repente o problema não está nem na família de origem, está no trabalho, está em outra coisa. Mas, então eu falei, minha família de origem, de onde minha origem, né? De onde eu surgi. De onde eu surgi. A partir daí eu começo a olhar para esse campo da minha família, as crenças, as limitações. Mas, porém, eu lembro da minha avózinha fazendo que ninguém faz igual, e eu amo cozinhar, né? Porque a gente acha que a família só tem coisa ruim, que a genética, a gente chega lá no médico, que tem na sua família, né, de doença, disso. Não, tem uma genética de tanta coisa boa, ainda mais nós que tivemos o privilégio de vir pessoas da roça, pessoas da plantação, né, de todo de um momento de tanta fertilidade também, né? Claro que também tinha os desafios. Então, aí eu falei, olha, eu tenho isso da minha família aqui negativo, mas eu também tenho muita coisa positiva disso. Eu vou pegar e aí trabalhando, eu fui vendo isso, aí criei o segundo pilar. Foi criando, sabe, eu fui buscando entender isso para chegar no 7, porque o 7 é um número de Deus, né? E ele tem várias... Mundo da perfeição. Mundo da perfeição, diz que é o número de Deus. E cada religião e cada lugar, ele tem, cada crença tem uma forma de ler ele, né? De falar dele. Aí a família de origem. Então, da onde eu vim? Depois eu falei, então eu tenho um propósito, minha família teve papai e mamãe, toda uma cambada de gente muito linda que está aqui. Eu vou começar agora. Aí eu fui observando e falei, a gente vai crescendo.
Aí a primeira coisa que eu tenho que começar já é trabalhar. Eu, no meu caso, eu comecei a trabalhar com 7 anos, eu já ia com meu pai para a roça, eu já ia plantar, eu plantava os milhos, né? Aí eu fui olhando, eu falei, então a gente tem um movimento do trabalho, mas não do trabalho como as pessoas trazem. Uma coisa pesada. Do dom de Deus, vamos falar assim, né? Do talento, né? Porque se a gente olha para o que a gente está fazendo hoje, e um dos pilares que mais chama a atenção é que as pessoas são muito adoecidas porque não estão fazendo o que gostam. Não, e mesmo não tem gratidão, porque eu acho que assim, às vezes você está num trabalho que não é exatamente aquilo que você queria, mas é aquele que está colocando a comida na sua mesa, é aquele que está te dando a sua casa. Então assim, vamos ser gratos, não vamos falar mal do nosso trabalho, porque ele vai ser o caminho que vai nos conduzir à realização do nosso sonho, porque às vezes a gente está ali estudando, é uma chuva, e quando a gente chega ao nosso sonho, e ele é o caminho que está viabilizando isso. Então, em qualquer situação, esse aprendizado, essa motivação, você que trabalha dignidade, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, esse é um pilar extremamente importante, no qual a gente tem que trazer muita gratidão, muita beleza, porque quando a gente fica desempregado, meu Deus, tudo na vida da gente acaba balançando, porque a gente não tem dinheiro para o mínimo. Não, né? Aí o próximo é o dinheiro, mas ainda focando no trabalho, falando do trabalho, eu fui buscando, dentro das minhas experiências, muitas vezes os primeiros trabalhos, ele é um primeiro contato para você experimentar, né? Aí eu fui olhando trabalho, profissão e talento. Então, o que eu vi? Quantas coisas eu trabalhava lá que hoje me complementa no meu talento, no dom de Deus, mas a gente não entende. A gente vai fazer nessas experiências, mas a gente não pode parar ali. E aí a gente profissionaliza, né? Estuda muitas vezes, ou no caso da minha família, cria-se lá, vai começar a empreender o seu sítio, aquela coisa toda, e depois vem o talento, integra-se o talento nisso, que é a hora que parece que chega tudo mais leve, as coisas fluem por si só, é prazeroso. Então, muitas vezes as pessoas estão no trabalho ou na profissão, ou na profissão, e dificilmente está naquele dom de Deus, no talento. Eu sou muito feliz porque eu considero que eu estou nesse momento, de hobby, de prazer, de lazer para trabalhar. Desafios? Demais, muitos, mas é movido por essa coisa maior, sabe? Então vem o trabalho. Aí eu falei, eu trabalho, aí vai vir o quê? O dinheiro, né? E no trabalho também, voltando aqui, que a gente começa também a realizar, desenhar os nossos projetos, desejar os nossos projetos, né? Eu falava, eu quero ser professora, eu quero, né, pequena lá e tudo, eu quero trabalhar porque eu quero estudar, eu quero comprar isso. Então, a gente vai vendo isso. E aí vem o dinheiro, é um fluxo natural. O que acontece? Que aí vem a confusão, a gente está no quarto, né, Dia? Me ajuda aí. Porque ele não tem sequência, eu estou tentando. O que acontece no dinheiro? Aí ele chega cheio de dor, de tristeza, de ingratidão, desonestidade, de crenças, porque aquele pobre, aquele coitadinho que ele acha que porque ninguém é coitadinho, nem pelo contrário, cada um de nós é meu Deus, uma explosão de abundância, né, de coisas, de talento, né, mas aí, para justificar que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu vou amaldiçoar, né? Dinheiro é energia também, dinheiro. Eu aprendi uma coisa com o dinheiro que eu acho lindo. Eu escrevo uma carta para o dinheiro. Primeiro, você já recebeu isso de mim, quando eu te dou o dinheiro, eu te abençoo. Sim. Tem aquela oração, vai dinheiro abençoado. Como é que é? Porque agora o dinheiro, né? Eu sempre gostei, eu sempre tenho o dinheiro físico. Sempre eu lembro de você. Vai dinheiro abençoado, que seja bem aproveitado e volte para cada um multiplicado. Exato. Né?
eu comecei a abençoar esse dinheiro. E eu não deixo de ter dinheiro físico eu honrando na minha bolsa, eu honrando tudo. Minha irmã até brinca comigo, eu falo assim, vai lá, quem tem dinheiro aqui? Ninguém, a Marli tem, vai na carteira dela que tem, tá? Eu tiro ele, às vezes eu preciso tirar e já coloco o outro. Então, o dinheiro, aí tem essa coisa, a prosperidade vista de uma forma do dinheiro. Só do ponto de vista do dinheiro. Aí tem aqueles, a gente sabe como consteladora, que cada um reage da forma da sua dor. Muitas vezes as pessoas, não é que elas são egoístas, não são, mas o dinheiro está ali como uma proteção, faltou tanto na infância, na vida, né? Mas a forma de agir, né, com esse dinheiro, às vezes é egoísta, às vezes é medo, né? O dinheiro está muito no medo, o dinheiro está tão bloqueado com o medo, né? E aí, então eu escrevo uma carta para o dinheiro como se eu estivesse escrevendo com uma pessoa que eu amo. Eu agradeço, amada, por ele estar na minha vida. Agora eu acrescento, né, por ele estar na minha vida de diversas formas, né? Antes eu olhava para ele, eu tinha a notinha, né, das pessoas, dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos meus fornecedores. Olha, até quero falar uma coisa, que todos os meus clientes estão na minha oração todos os dias, sabe? Porque é um movimento. Sim, fazem parte. Né? As pessoas precisam entender que assim, o dinheiro, ele tem a roda da fortuna. Ele tem então, a partir do momento que, sabe, um compra uma balinha, ele está rodando essa roda. Né? Então, a gente acaba trazendo o benefício para outras pessoas. Então, isso é necessário. E ele tem que ser abençoado. A gente não tem que olhar e falar que é pouco, né? Porque tá aquilo ali, me lembrei a gente fala que não é religioso e não é, mas tem coisas que a gente não consegue deixar de falar, né? Da parábola dos talentos. Então, assim, quando a gente aplica o dinheiro, quando a gente multiplica, e aplicar não é colocar lá no banco necessariamente também, né? Mas é aplicar na felicidade, é aplicar naquilo que nos faz bem. Porque também me lembrei do tio Patinhas. O tio Patinhas tem aquele cofre lá cheio de dinheiro que serve para quê? Ele entra lá e ele nada no dinheiro, e vive na escassez, porque ele não quer gastar o dinheiro dele. Né? E não é para isso. O dinheiro é essa energia que é para ser movimentada, porque aí a partir do momento que ela sai de você, ela vai levando riqueza para as outras pessoas. E, enfim, é esse o movimento, né? Eu vejo, muita gente me conhece que eu falo assim, eu sou a mulher dos milhões, não é? Dos milhões. Né? E olha que lindo que é isso, Edi. Eu ajudava meu pai a plantar o milho, né? Eu lembro uma vez, ele fazia lá não sei hoje, aquela carreira, aquela coisa, né? Aquelas covas. E era lá atrás, assim, ele ia fazendo e ia plantando. E eu que doida querendo acabar, porque ele me deu uma vasilhinha e falou, quando você acabar, você vai embora, tá? Aí quando eu cheguei no fim daquela carreira, aí, olha como é que também tem a questão da honestidade, do respeito. Ele falou assim, Marli, como que você acabou? Porque isso aqui era para dar tantas carreiras. Meu pai não sabia ler e escrever, e porém tinha uma sabedoria, sabe? Com os animais, com a coisa. Aí ele falou assim, sabe o que você fez? Olha isso aí, a partir daí eu mudei essa visão do dinheiro. Você pegou o milho que vai nascer, você colocou mais de 2. Eu lembro, eu jogava 4, 5 para acabar logo, tudo naquilo ali, né? Criança, né? 6, 7 anos, né? Ele falou, não vai nascer nenhuma, porque uma vai matar a outra. Olha isso aí. Aí eu falei, pai, eu fiz isso mesmo. Ele falou, vai desenterrar tudo. Olha, às vezes o valor, né? E eu fiz isso. E a partir daquele dia, eu colocava 2 sementinhas, nascia 2 pés de milho, porque não podia ser mais do que aquilo, porém dava 6 espigas de milho. Hoje, com 6 espigas de milho, eu faço um monte de coisa. Por isso que eu falo que eu sou a mulher dos milhões, né? E eu amo o milho, porque ele era já a minha boneca, e é a prosperidade, o dinheiro, essa forma de eu olhar o dinheiro através de tudo que movimenta nele, da Mãe Terra. Eu agradeço mesmo o plantador de estar ali, aqueles milhos bonitos e tudo. Então, o dinheiro tem muito esse lugar de
existe sim a dor muitas vezes, às vezes foi difícil, mas olhar para essa dor, e é esse os 7 pilares, quando eu faço um movimento e ressignificar, mas ele só me trouxe dor? Não, com certeza não. Meus projetos de vida, minha família, tudo que eu construí, né? Então, esse é o quarto pilar. O pilar do dinheiro. Aí fui olhando, e isso foi nessa jornada minha caminhada. Bom, para eu estar, eu estou inserida num grupo, numa sociedade, né? No meio das pessoas. Quem são essa sociedade, essas pessoas? Meus professores, tudo. A gente é movido à relação. Sozinho, ninguém não vai, pelo menos eu acredito que não vai, né? Não, é impossível. Não é? Aí eu falo, um médico, ele está ali a serviço dessa sociedade médica. A nossa família já é uma sociedade, né? Então, olhando para isso, aí eu fui olhar para a sociedade, o ambiente, a família lá no interior de Minas, que é perto de Ouro Preto, e lá parece que já tem até uma estatística, assim, por causa do ouro, da escravidão, ali tem os motivos das doenças mentais também, tudo, né? Desse campo dessa sociedade que eu vi, mas onde eu estava inserida em outra sociedade também. Então, né, como eu estou nesse ambiente social, com cada um, com cada relação. E é muito lindo, sabe? Muito lindo, porque assim, a gente olhar para o social, a gente não está olhando só para o outro, mas aquilo que impacta em mim também. Uma coisa muito comum é essa questão do lixo no chão. Vou jogar porque todo mundo joga. Tá, mas a hora que chove, como é que ficam as ruas? Porque os bueiros estão entupidos. Todos nós somos impactados com isso. Então, assim, todas as nossas ações, a gente tem que olhar para esse lado social, para que todo mundo seja beneficiado, porque, não, eu não dependo disso. Eu lembro que uma vez um colega estava falando que ele não dependia de serviço público, né, hospitalar meu público. Deus. Aí eu falei, que maravilha, que bom. Mas já pensou se você sofre um acidente no meio da rua, né? Não vão te levar para o hospital particular porque, sei lá, se vão achar teu documento, vão saber qual é o hospital que você queria ir, o médico que vão te chamar. Então, assim, nós temos que desejar, lutar para que todo o sistema público de atendimento hospitalar seja maravilhoso, independente de termos ou não. Não é só eu, a minha família, pessoas que eu amo, que não têm um plano de saúde, não conseguem. Um atendimento bom, eu não preciso pagar plano de saúde. Eu posso pegar esse dinheiro e investir de repente em um lazer, em uma outra coisa. Por quê? Porque a gente cuidou ali do social. Né? Falando do social, eu até te contava quando eu cheguei aqui, eu vi uma cena muito bonita, que eu gosto de correr no calçadão. Quando eu estava indo, eles tinha cortado o calçadão, eu estava até semana passada muito grande, bicho, né, com tanta coisa, mato, né? E de repente, quando eu estava indo 7 horas da manhã, os matos estavam tudo no calçadão, né? Aquela coisa assim, meio até, né, feia, assim, tudo. Quando eu voltava, já estavam as pessoas ali, né, esses colaboradores nossos, né, da nossa sociedade, né, limpando, era muita gente, eram uns 15, e limpando, e a parte que já vinha limpando estava tão bonita já, né, então eu cheguei para uns 3, muito obrigada por estar contribuindo com esse calçadão. E quantas pessoas, tem uma estatística ali que mais de 5.000 pessoas, dependendo, passa ali durante um final de semana. Olha para você ver, né? Eu amo ali aquele lugar. Então, olha da onde vem. Aí eu fui agradecer ele falou, mas por que você está me agradecendo? Eu falei, por essa beleza que você está fazendo aqui. Então, está inserido com essa gratidão também nessa sociedade, olhando, ele é um ser humano exercendo um trabalho em função de uma sociedade e de nós, de cada um de nós, né? Aí depois eu comecei, olhando a minha jornada, a minha caminhada, a partir daí a gente constrói, e muitos, depende, eu chamo de família do núcleo. Muitas vezes, tá muito normal hoje, às vezes um casal,
encontrar até nos animais, né? A sua família, né? Bert Helling falava, às vezes você não precisa ter filho, porém tem um projeto de vida, né? Gerar vida porque antes da família do núcleo tem o amoroso, né? O pilar amoroso, esse todo mundo gosta, e aonde está muito emaranhado, muitas vezes com as dores, o passado, até as nossas experiências, passado e tudo. Então, se eu sou mulher e o outro é o homem, ou né, vice-versa, hoje independente de sexo, as energias amorosas, a gente olha muito o que aquele casal, ou aqueles dois estão trazendo da sua família de origem, desse ambiente da sociedade, o dinheiro também, o trabalho, né? Então, tudo isso, aí a gente vai trabalhando isso e vai olhando. Eu já cheguei a atender um casal, isso foi muito impactante. Quando ela olhou, faltava 15 dias para ela casar, eu conto isso, as pessoas, se ela estiver ouvindo, não sei. Ela tudo pronto para o casamento e tudo, e me falou que, através de um grupo que eu estava na Unipaz, fazendo um workshop, ela falou assim, diz que você trabalha os 7 pilares, eu quero olhar o meu amoroso. Eu falei, mas você já vai casar? Né? Não, eu quero dar uma olhada como é que tá. Naquele movimento, isso assusta muito às vezes, mas naquele movimento ela observa que ela não estava casando com o amor da vida dela, estava casando com um pai, uma relação que tem muito, né? E aí, isso tudo vai mexendo com as pessoas, e aí o que acontece? A gente olha para aquilo, a gente conversa ali, e ela chegou a terminar o casamento, depois ela foi embora para os Estados Unidos, casou lá, hoje ajudou essa pessoa com quem ela ia casar, e hoje eles são muito amigos. Quantos às vezes eu vejo passar por esses pilares, olhar para isso, e pode evitar lá na frente, até, né? Sim, várias coisas, né? Casamentos que são turbulentos, enfim, né? A Aline Maria está dizendo que história linda. Eu concordo com você, Aline, é uma história maravilhosa, é inspiradora. Eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de toda a nossa audiência, tá? E se você está curtindo, deixa aí o seu like, porque essa história merece sim um like. E ainda pegando essa questão aí do amor, né, desse pilar, é interessante, né? Porque às vezes a gente não traz um olhar com delicadeza, né? A gente com respeito para esse pilar, a gente vai se atropelando no dia a dia. E eu lembrei que semana passada eu recebi um videozinho, uma historinha, né, falando de um homem que ele chega em casa todo empolgado e fala para a esposa, né, amor, eu convidei a minha família para poder vir almoçar conosco. Que lindo! E aí ela fica assim, mas quando? Né? O que você quer que eu faça? Que não sei o quê. E ele, não, vou deixar com você, você cozinha tão bem, eu tenho certeza que você vai receber muito bem a minha família. E tá, quando é no dia combinado, né, ele chega em casa e não tem o menor cheirinho de comida, ela não preparou nada, e ela vira para ele e diz que a família dele é de casa, que eles podem comer aquilo que está na geladeira. Né? E ele fica tão decepcionado e ele sai. E aí quando a campainha toca, ela vai abrir a porta, são os pais dela. Olha, então, né? É aquela coisa, porque às vezes, quando a gente casa, quando a gente está ali, a gente olha para o outro, a gente faz tantas promessas e depois, em coisas tão pequenas, né, a gente deixa de cuidar, enquanto ele está considerando a família dela uma única família, né, a minha família. É bem inspirador, então, é muito reflexivo. Muito reflexivo, é exatamente isso. Quando a gente fala de olhar para o pilar do amor, isso, olhar para o outro, né, e acolher esse outro com a família que ele tem, com toda a bagagem que ele está trazendo. Ele não está vindo
julgando ele, né? Não. E o bonito da constelação que mostra muito isso, né? O que ele está trazendo, né? Exatamente. E as novas relações, voltando aqui falando do amor também, aquela relação, aquela separação, honrar aquele primeiro casamento, Exato. o segundo, porque para que o atual esteja livre. E muitas vezes o que a gente vê é essa briga, né? Exato. Não quer deixar ver os filhos, aquela coisa, e né? tende a achar que é só o outro é errado, mas peraí, gente, fui eu que escolhi essa pessoa, não tinha ninguém hoje em dia não mais, né? Com uma arma ali fazendo com que se casasse, porque no passado tinha. Minha avó foi, né? Casava na delegacia, ou casava nos casamentos arranjados, mas hoje em dia a gente não tem isso. E antigamente as pessoas ficavam mais juntas, né? E hoje em dia, embora nós podemos escolher, os casamentos acabam de uma forma tão ruim, né? Então é a gente olhar para esse amor, porque não está falando só do outro. Fala principalmente de mim, porque foi a minha escolha. Se foi uma escolha que não foi muito bacana, isso está dizendo a respeito de mim também. E eu tenho que honrar essa pessoa. Eu acho esse pilar lindo. Né? E falando desse pilar, eu hoje estou na minha terceira relação, sou amigo dos dois, inclusive o pai das minhas filhas, que a gente construiu uma história da pamonharia junto. A família dele, eu falo que hoje a minha sogra não é viva, não tem nem ex-sogra, não tem ex-sogra, só, né? Então, eu tenho muita amizade, muito carinho, com certeza alguém delas está ouvindo aqui, eles sabem o respeito e o carinho que eu tenho. E aí eu posso ir livre pro novo relacionamento, tá né? Leve. Tá leve, não tem nada aqui, não tem briga, não tem confusão, não tem atrito, não tem perda de energia, né? Exatamente, pode ir inteira. É muito bom. E aí, depois, o último pilar é a família do núcleo. Eu fiz uma pirâmide, mas assim, por que eu vou explicar depois? Essa família do núcleo, eu casei, eu escolhi alguém para casar ou morar junto e tudo, e a gente constrói um projeto junto. Aqui está, né, os 7 pilares, né? A pirâmide também é muito simbólica, o 7 é muito simbólico, aqui está, né? Psicoempreender, saúde, felicidade, prosperidade, psicologia, né, do psique, da alma, da mente, o empreender da ação, da vida, como empreender saúde, felicidade, prosperidade, não que não vai ter desafio, aqui a gente não está prometendo nada, pelo contrário. É desafio, mas para estar, cada desafio, ou a cada degrau que a gente supera, fica menor, né? Fica mais fácil para ir para a vida, né? E aí essa família do núcleo, esse casal, essa escolha de estar junto, esse amor, eles resolvem ter um projeto junto, seja de um filho, seja de um pet, porque Bert Helling, uma coisa que eu comungo muito com isso, Edir, o casal precisa ter algo junto. Sim. Para unir, para fortalecer. Gente, isso é muito importante. Casal que não tem um projeto junto, que não tem algo, não tem o que falar, não tem o que fazer, fica monótono, ninguém vive só de sexo, de prazer momentâneo, tem que nutrir, alimentar essa relação. Às vezes até um bom desafio fortalece aquela relação. Sim, às vezes uma doença, né? Às vezes tudo. Então, é isso. Então, quando uma pessoa chega para mim, para eu estar esses 7 pilares, a primeira coisa, como eu digo, é como um médico, né? Você vai no médico, a primeira coisa, eu estou com isso, se sintoma, dor de cabeça, alguma coisa assim, vamos aqui, examine, vamos fazer alguns exames, né? Então, eu trago para eles dentro de um olhar, e aí a gente usa ferramentas dos nossos conhecimentos, dessa psicoterapia, para eles sentindo, olhando para cada pilar, né? Geralmente eu falo que eles precisam passar 7, mas tem gente que faz demora um mês, porque aquilo processa muito, né? E aí ele vai passando e ele vai sentindo. Aqui também não tem
e você sabe, receita, não tem, a gente não vai dar a fórmula mágica, não tem isso, faz aquilo, não. Ele vai passando por aqueles pilares, aqui ele respira, essa questão dessa integração com o corpo, com a mente, com as emoções, né? Com essa sustentação na vida, e ele vai passando por esses 7. E ele vai expressando qual é a sensação. Isso é muito fácil, isso é visualização. Sim. E você centra naquilo ali e aquilo vai te trazer. Uma oração vai te trazer informação, sim, não é? E essa percepção, né, da gente estar nesse momento, nessa presença de sentir o próprio corpo, porque o nosso corpo vem trazendo as informações, vem trazendo as energias. Então, se você vai percebendo ali, você consegue identificar exatamente qual é o pilar que você deve começar a trabalhar. Tem gente que fala, tá tudo enrolado. Eu falei, não, mas vamos começar a ajeitar isso aqui. Mas sim, fica tudo enrolado mesmo. E emaranhado, como a constelação fala, quando né? A gente não olha, porque assim, imagine uma mãe que vai para o trabalho, deixando o filho doente em casa, né? Ela não consegue estar inteira ali no trabalho, né? Por mais que ela ame, por mais que ela goste daquilo que ela faz, mas ela não consegue. Por quê? Porque a cabeça dela ficou lá na família de núcleo, né? Agora, já imaginou se a mãe dela tá lá cuidando do filho, que já ficou medicado, tudo mais, ela sai tranquila. É essa união, é esse equilíbrio que ela tá tendo entre a família de origem, a família de núcleo, o trabalho, o dinheiro, a sociedade, porque o nosso trabalho vai trazer. Então, assim, esse equilíbrio, esse fluxo que vai estar tendo, né? Então, assim, é impossível a gente estar super bem num determinado pilar se a gente não está equilibrado nos outros. Eu vou trazer uma boa notícia aqui agora para desafiar. O bonito desses pilares que está sempre um desequilibrado. Porque a vida não é perfeita. Exatamente. A vida é movimento, né? E muitas vezes, mas quando eu tenho esse olhar, quando a pessoa passa por esses 7 pilares e ele já começa a agir, aí já começa a ser orientado para que ter esse novo olhar, ter um novo movimento para a vida, ele já vai trazendo paz no coração. Aí ele busca as ferramentas dele com mais, se é fé, um médico, nessa questão da saúde mesmo, né? Saúde, felicidade e prosperidade. Então, saúde, quantas pessoas às vezes enxergam que está doente, o corpo está doendo por causa daquele pilar, né? Então, Edi, eu falaria dos 7 pilares aqui, é muito lindo, mas para não ficar cansativo, eu posso falar onde a gente está atendendo? Sim, claro. Né? Quero falar uma coisa muito bacana. Então, juntando tudo isso, e você sabe, eu gosto de movimentar também esse lado social, empreendedor. Hoje, provisoriamente, a gente não sabe até quando ainda, eu estou nos fundos da Pamonha Caipira, na Ponte Alta, numa casa linda, maravilhosa, é provisório, onde lá eu estou com 3 terapias integrativas, né? O que a gente fala? Que muitas pessoas confundem holística com integrativa, né? É bom trazer isso, né? Essa saúde, né? É só a forma também de olhar é importante. A holística eu considero que é muito solta, é mais, né? Não tem você pode me ajudar nisso? O holístico, né? Ele fala do ser integral, né? Olhar para o ser integral. Então, assim, o olhar das terapias, ele olha para o ser como um ser integral e vai estar também integrado, porque não é desassociado do trabalho dos médicos, dos psicólogos, não, pelo contrário. É preciso. Tá? É preciso, porque às vezes... Aí é onde eu quero chegar. Tanto é que hoje, você sabe da Cláudia, eu estou sempre recorrendo a ela é responsável pelo SUS, para que essas terapias práticas integrativas, que chama PICS, né? Isso, as PICS. Seja reconhecida, hoje parece que já passa de 29, isso. Né? E que a própria ciência, os próprios médicos,
entender o que isso ajuda muito. Essa pessoa que tem um problema de saúde, que ele conhece esse lado integrativo dele, que ele é emoção, que ele é mente, que ele é corpo, que ele é tudo isso, e a gente traz isso para essa consciência desse ser integral. Os médicos agradecem, porque é muito mais fácil para cuidar dele, né? Isso, porque assim, onde você vê a medicina tradicional e a medicina integrativa juntas, né? Você vê o médico prescrevendo, como eu já vi, né? Médico prescrevendo biodança, a coisa mais linda, né? Você prescrevendo reiki, prescrevendo yoga, né? Então, e as pessoas... Aí é que eu quero te falar, nesse espaço, chama Espaço Filtro do Sonho, nessa casa, eu estou com mais duas pessoas muito queridas, Márcia, que é do Templo de Plantar, é uma psicóloga, ela também é da psicologia junguiana e do reiki, e é a que organiza, né, que faz os planejamentos, esse lado chato que eu não preciso, eu agradeço por ela estar, né? Tem a Aline, que é da aromaterapia, que os produtos maravilhosos, a né? Aline, depois eu te quero aqui comigo. Tá linda, agora ela tá fazendo a aroma clínica, tá maravilhosa também. E a Marli, com todo esse empreender, com toda essa jornada, com os 7 pilares, e isso, muitas vezes, as pessoas não precisam nem ir ao médico. Sim. Porque quando ela entende, ela precisa cuidar que ela está vendo. E muitas vezes é preciso ir ao médico. Sim. Né? E quem já foi que está tomando alguma medicação, continua tomando a sua medicação até que o médico diga... Pode parar. Pode parar, ou né? Diminuir. Então isso é muito lindo. Então a gente está no Espaço Filtro do Sonho, no fundo da Pamonha Caipira, com essa proposta. Agora a gente está levando para lá, como a gente fala de saúde integrativa, a gente está levando as oficinas também de comida, de artesanato para empreender, fazendo a feira. Também com esse olhar, tudo na feira ou na comida, por exemplo, isso já é uma coisa até da Pamonha Caipira, do espaço, que as pessoas como você podia ganhar muito mais dinheiro se botasse, você sabe disso? Que eu costumo falar que eu vendo pamonha para criança, e criança nem come pamonha, mas leva toda a família para aquele espaço maravilhoso para brincar, né? Então, olhando também essa qualidade do que se come, desse corpo, do que está se nutrindo. Então, o Espaço Filtro do Sonho está nesse lugar, está muito bonito o trabalho. Agora, dia 22, a gente vai ter uma constelação sobre amoroso, relacionamento. E me parece que é no segundo sábado, eu tenho que passar o nome lá, o Instagram do Espaço Santo. Não, a gente já colocou. Tá? Colocou? E acho que é o segundo sábado de cada mês, oficina, palestra sobre empreender e feira. Não tá lindo, não tá integrativo? Lindo, maravilhoso. Não tá. E o que é prosperidade, então, Edi? A prosperidade é essa busca de equilíbrio com tudo isso, porque, igual a gente estava falando aqui há pouco, não adianta, se uma dessas áreas não está bem, você não consegue estar bem nas outras, né? E aí a gente vai buscando esse equilíbrio, e a partir desse equilíbrio e do desequilíbrio, porque aí você chegou aqui nesse nível de equilíbrio, tá tudo maravilhoso, blá 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 blá, e aí de repente algo muda, né? Algum fator aquele pilarzinho ali mexeu. O pilar mexeu, e aí vai fazer toda a mudança. E aí, retomando lá na tua história, porque assim, já pensou se tivesse ficado tudo quietinho? Foi o pilar da saúde, da família, do núcleo, né? Da origem. Da família do núcleo, porque foi a sua filha que adoeceu. Isso, né? E você teve que vir em busca de tratamento para ela. A partir daí, a necessidade alimentar dela movimentou a sua família, né? De origem, movimentou o seu trabalho, a sociedade, movimentou a sociedade, aquilo que você foi aprender, os empregos que foram gerados a partir daí, o dinheiro que chegou. Que está a serviço da vida para todos nós, tudo, né? Pra tudo. Então, assim, o desequilíbrio em um pilar fez com que tudo mudasse e fez com que chegasse a um novo equilíbrio na tua vida, num novo patamar. Então, assim, às vezes a gente fica com muito medo de mudar, mas é necessário, tá? É muito necessário, gente, a gente fazer esses movimentos, a gente entender que, assim, dinheiro
ele é maravilhoso, é uma energia maravilhosa. É fluxo, e aí, né? É fluxo. E aí, lembrando você, né, falar, é amigo do peito. Né, o dinheiro é amigo do peito, mas ele é só um instrumento também, ele faz parte, ele é um pilar. Isso. Não adianta a gente querer... Ele é integrativo. Exato, não adianta a gente querer ter só o dinheiro. Hoje em dia a gente vê muitas fórmulas mágicas para poder ganhar dinheiro. Faça isso, faça aquilo outro, sem a gente olhar para a nossa família, tanto de origem quanto de núcleo. E aí, tá, você até consegue, mas quando você chega lá, quantas famílias se acabam porque os dois, pai e mãe começam a trabalhar desesperadamente, porque eu tenho que dar isso para os meus filhos, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Chega lá no final, você tem muito dinheiro, mas cadê a sua família? E não volta. Não volta. Não volta, tá? gente. É o tempo, gente. É algo que a gente não recupera. A prosperidade está nesse tempo, nesse Exatamente, movimento. Nesse movimento que a gente deve fazer juntos. Isso. E aí eu queria deixar 3 mensagens, pra gente fechar, eu queria deixar 3 dicas. A gente dá dica, né? Deixa eu só fazer uns agradecimentos ali, porque a Brenda Caroline tá falando, 2 terapeutas maravilhosas. Obrigada por tanto conhecimento. Obrigada, Brenda. Olha, nós amamos você. Beijão pra você. Silvânia também. Sil, beijos. Maravilhosa, gratidão pela presença de vocês, meninas. E vamos lá, quais são os conceitos? Quais são os presentes? Os presentes, né? As dicas, os presentes. Eu olhando para toda esses pilares, existe uma sustentação que aí eu acredito que a gente já falou um pouco dele, mas eu olho para 3, que a gente não todos os dias deve olhar para isso. A gratidão, tão falado, mesmo nos desafios, mesmo. Existe uma coisa, faz tanta diferença quando você está passando por algo tão difícil, você falar assim, Deus, obrigada por isso. E existe assim, meu Deus, por que você me deu isso? Até no corpo, na energia, em tudo, no pensamento, na emoção, até notícias boas daqui a pouco vai chegar, tá? A gratidão, o amor. E amor, gente, ele é tão, eu diria assim, desmistificado, né? Tem tanta coisa pro amor, mas quando eu olho pro amor... Ele é tão simples, né? Ele é isso aqui. Essa entrega para esse público maravilhoso, quem está nos assistindo, esse menino que está ali, né? Adel comigo aqui, essas pessoas, amor é isso, né? Naquele momento... junto com a gratidão, olhando aquele gari, né, entre aspas, só um nome profissional, sim, limpando aquilo ali, a pessoa que faz a comida, olhar também com esse olhar amoroso, né? E a alegria, porque a alegria é a nossa criança. Mesmo que você não queira sorrir, outra dica, experimenta articular, sorrir. Tem aquela coisa, a pessoa entra no ônibus, e todo mundo começa. O que tem isso, o que sai de dentro isso, e o que muda nosso olhar, nossa forma de viver. Então era isso, Edi, que eu queria deixar. Você falando aí da alegria, eu lembro que na época de escola, né, tinha aqueles poeminhas, né? E aí falava que nem que fosse por economia a gente devia sorrir, porque para poder franzir a testa você movimenta 70 e tantos músculos, e para poder rir você movimenta um número menor de músculos, né? Então, gente, vamos sorrir, sabe? Vamos trazer a alegria, a gratidão. Não essa gratidão que o povo fala, gratidão, coraçãozinho. Não é isso. É de verdade. A gratidão, ela vem de dentro do coração. Olhando para você, né? Aqui, eu tô vendo a minha jornada aqui, estar aqui hoje e falar desses 7 pilares, nem eu acreditava. Muitas vezes a gente não acredita, né? E você falando, eu te vejo levando, você precisa levar essa ferramenta para muitas pessoas. Então, esse reconhecer, essa gratidão mesmo, né? Ser grata, ação, ter vida, ter movimento. Exatamente, gratidão e alegria. Ação, e né? Sorria. E eu sou muito grata por ter você aqui hoje, né? Gratidão por toda essa história que a gente já construiu, que a gente ainda vai construir juntas. Amém. E a gente encerra por aqui. Gratidão a todos os nossos patrocinadores, a todos vocês que estiveram aí do outro lado conosco, tá?
Hoje foi um dia muito especial porque realmente eu acredito nessa ferramenta dos 7 pilares. De alguma forma eu vi o nascer dessa ferramenta, né? Venho acompanhando esse trabalho da Marli e sei que hoje é um pontapé inicial para uma nova fase, né? É um momento desse desequilíbrio gostoso que nos leva para um outro patamar, né? E eu peço que Deus abençoe o seu caminho. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe você e a sua jornada e todos aqueles que vão colher os frutos, os milhões. Então, já que você está agradecendo, eu também posso? Por favor. Eu quero agradecer, né, essa vida, primeiro, de estar aqui, de experimentar, né, nessa terra, né, tão mágica, ainda mais Brasil, né, que é, né, as cores, tudo. Meus pais, né, minhas filhas, novas sementinhas brotando aí com tanta, elas são muito, tem muito da mãe, né, e do pai, da genética também, né, de tudo, sabe, dessa sociedade, de tudo que envolve a vida. Muito grata mesmo, e é muita alegria no meu coração hoje. Gratidão. Gratidão a vocês. Até o próximo. Pode evoluir. Acabou? Meninos, o que foi isso?